Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre o 17º Prêmio Jornalístico Asis Scheffer de Direitos Humanos, promovido pela Associação Sorocabana de Imprensa, que premia profissionais da comunicação da região metropolitana de Sorocaba. Vamos receber em nossos estúdios as ganhadoras desse prêmio, Bruna M. e Maiara Correia. Está no ar, Uniso Comunidade. Começando o programa Uniso Comunidade com a presença das ganhadoras do 17º Prêmio Asis Scheffer de Direitos Humanos, Maiara Correia, na categoria Jornalismo Impresso e Digital, e Bruna M, da categoria Estudante. Vamos, como de praxe no nosso programa, conhecer um pouco mais o perfil dos nossos entrevistados. Lembrando que a entrega desse prêmio aconteceu recentemente em sessão solene na Câmara Municipal de Sorocaba. E ainda no programa de hoje, você vai assistir aos melhores momentos em reportagem da aluna de jornalismo, Júlia Lippe, com imagens de Christian Rafael. Começar pela Maiara Correia. Maiara, tudo bem com você? Tudo bom, Fernando. Maiara, você é graduada desde quando em jornalismo? E primeiro, por que você escolheu jornalismo? Eu me formei em 2013 aqui na Uniso e na época do ensino médio eu escolhi jornalismo porque eu sempre gostei de escrever. E eu achava que só isso era necessário para o jornalismo, mas depois eu descobri que é muito mais e eu acabei me apaixonando pela profissão. E aí você começa a fazer estágio em jornalismo impresso, mas acaba se identificando com televisão. E como é que foi? Hoje você trabalha na TV Tem, você trabalha no site G1, porém apresenta também as notícias do site G1 em toda a rede TV Tem e mais ainda, faz a agenda cultural. Ou seja, você já é uma pessoa conhecida no vídeo. Nunca me imaginei no vídeo. Na verdade, na época da faculdade, eu imaginava que eu sempre ia ficar na produção, aqui na faculdade mesmo, né? Nos telejornais, eu sempre gostava de ficar na produção. Fui pro jornal impresso, adorei ir pra rua. Me apaixonei pela reportagem Você de fez rua. estágio no Diário? Fiz estágio no Diário, depois fui efetivada, fiquei 2 anos no Diário. Depois fui pro G1, pro site. Totalmente diferente para mim, que estava acostumada com o impresso, porque na internet é tudo na hora, né? Tudo tem que ser publicado na hora. E depois, quando eu fui gravar o piloto, fiquei assustada, nunca imaginei ficar na frente das câmeras, mas também estou gostando muito, aprendendo todos os dias. É um desafio, né? Falar ao vivo, gravar também, mas estou gostando bastante. Você já é reconhecida na rua? Você já teve situações pitorescas de alguém falar: nossa, você trabalha na TV? Ah, já te vi na TV, já aconteceu isso? Como é que você reage agora numa situação desse tipo? Já, eu sou muito tímida. Até o pessoal brinca, mas você é jornalista? Mas eu sou tímida, no trabalho não. Mas eu sou tímida. Mas eu percebo, algumas pessoas conversam comigo, né, perguntam, e outras eu vejo que ficam só sorrindo, daí eu também converso, puxo papo, mas o pessoal reconhece. Às vezes é um pouquinho diferente, né? Eles acham, às vezes está com maquiagem, sem maquiagem, mas eles reconhecem. E a Bruna M, que é a nossa aluna de jornalismo, está no 3º ano, que nós chamamos aqui também de 6º semestre, está indo agora para o último ano, em 2018. Bruna, por que você escolheu jornalismo? Acho que assim como a Maiara foi o clássico, né? O combo de eu amo ler, eu amo escrever, então jornalismo é a carreira ideal. Mas também porque eu sempre quis ser escritora, na verdade. E aí eu vi que os meus escritores favoritos eram formados em jornalismo, comecei a pesquisar e acabei me apaixonando pela profissão também. Você não é de Sorocaba, né, Bruna? Não, sou de Vargem Grande Paulista. Por que escolheu a Uniso para fazer jornalismo? Porque eu tinha aquele sonho de passar numa universidade pública, fiz cursinho em São Paulo e durante meu ano em São Paulo eu vi que aquela loucura da capital não era para mim, que era muito estressante e quando eu conheci Sorocaba, através do meu pai que trabalhava aqui, eu me apaixonei pela cidade. É uma cidade grande, mas com aquele gostinho de interior e tem tudo. Então, quando eu conheci a Uniso também prestando vestibular para outras faculdades até, eu me encantei, eu achei o campus lindo e acabei vindo para cá. E aí, como é que você avalia hoje o curso de jornalismo? Você está terminando o 3º ano, indo para o 4º ano, onde acontece aquele grande momento chamado TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Tá? Você deve estar acompanhando aí alguns colegas já apresentando o TCC. Como é que é essa expectativa para o último ano?
Eu estou muito nervosa, para falar a verdade, para o último ano, porque não sei qual é a expectativa dos alunos novos que estão chegando, mas quando eu cheguei eu não sabia que seria tão difícil. Quando a gente estuda alguma coisa que a gente gosta, a gente acredita que vai ser algo fácil, que vai ser só gostoso, mas não. Exige muita dedicação. Esse último semestre foi bem trabalhoso de passar por ele, na verdade. A gente já começou nossos projetos de monografia e os professores deram um super apoio. Foi muito difícil, mas é incrível ver você concretizando sua carreira, tá chegando pertinho do diploma já. E como é que é a importância do estágio para você no Jornal Diário de Sorocaba? Máxima, a importância dele é máxima. Eu comecei o estágio no Diário de Sorocaba em janeiro e foi tudo que eu queria. Eu sempre quis ir para jornalismo impresso e quando eu tive a chance, ano passado, de começar esses testes para o Diário, eu me agarrei, eu me apaixonei. Quando eu cheguei no Diário, eu tive a chance de ir para a rua, como a Mayara falou, e eles tratam a gente com carinho, eles querem ver a gente crescer. Então, quando eu tive a chance de ir lá trabalhar com o fotógrafo Fernando Rezende, que também ganhou o prêmio ontem, trabalhar com o José Benedito, que também ganhou o prêmio ontem, e com todo mundo, foi incrível, é uma escola. Quando eu cheguei lá, tinha outros estagiários que falaram, o Diário de Sorocaba é uma escola. E claro que a gente aprende muito na faculdade e é extremamente importante vir para cá, mas estar na rua, no Diário, foi essencial para ter certeza do que eu queria. Aí você, nesse semestre, nesse ano, aliás, de 2017, você teve telejornalismo com a Mayara, que ela se via apenas na produção de reportagens, se via por trás das câmeras e, de repente, hoje ela apresenta até a agenda cultural da TV Tem, apresenta direto da redação do G1 também. E você, se identificou com a TV, tem uma expectativa de que pode ser uma oportunidade, você, se pintar a TV na sua frente, você topa fazer? Topo, acho que a gente tem que se arriscar, né? Eu sempre tive na cabeça que eu queria impresso, mas conforme foi passando o curso, eu vi que tudo é muito legal. Eu fiz radiojornalismo, eu achei o máximo. Estou fazendo telejornalismo, eu achei o máximo também. Tive a chance de apresentar o programa com minha colega e eu achei muito legal. Não acho que eu seja ideal para o cargo. Eu sou muito travadinha, sou muito tímida. Mas, claro, se pintar uma oportunidade, a gente topa. Vamos lá. Mayara, com relação também à Escola Jornal Diário de Sorocaba, escola essa que eu também fiz, né? Fiz com 15 anos, lá em 1983, foi lá que eu comecei também a fazer jornalismo. Como é que você avalia essa característica do diário ser escola? Por causa de um jornal pequeno, apesar de ser um jornal diário, onde a redação é mais enxuta, você tem acesso mais rápido ao diretor de jornalismo, ao editor-chefe. Como é que você avalia o Diário Sorocaba na sua vida? O Diário foi minha porta de entrada para o mundo do jornalismo. Antes disso, eu tinha feito estágio na agência aqui da Uniso, mas foi pelo Diário que eu pude cobrir visita de presidente, de governador, e ver o buraco na rua, conhecer muita gente, profissionais também, o pessoal na rua, foi super importante para mim. Trabalhei com o Fernando, com o Zé, com o Maurício, foi muito importante, porque é na prática, né, que a gente vai aprendendo. A faculdade sempre é muito importante, mas na prática que a gente pega o gostinho mesmo, é picado pelo bichinho do jornalismo. E vamos falar agora do prêmio propriamente dito. Qual foi a reportagem que você fez e por que você acredita que ela ganhou o primeiro lugar? Eu fiz a reportagem contando a história de uma russa que mora aqui em Sorocaba. Ela mora há mais de 20 anos aqui na cidade e eu morei na mesma rua que ela. E quando eu era criança, ela me contou uma história que ela passou muita dificuldade na infância. Só que eu não conhecia a história da Segunda Guerra Mundial, não sabia o que era o Holocausto. Eu imaginei que pudesse ser mentira. Eu era criança, não tinha ideia alguma do que tinha sido aquilo. Fui crescendo, estudei e isso eu nunca esqueci. E eu vi que existe uma data para lembrar as vítimas, né, do Holocausto. E eu lembrei dela. Falei, será que é verdade? Liguei para ela, ela topou falar. Eu achei muito legal porque é um momento muito difícil, né, da vida. Todo mundo, a gente conhecer um sobrevivente é muito difícil. Ela topou falar e eu acho que isso que deu certo na matéria. É muito difícil a gente conhecer uma pessoa que sobreviveu ao Holocausto. Ela foi levada por engano a um campo de concentração. E eu tentei contar um pouquinho essa história dela, que até hoje, né, ela nunca esquece isso.
Foi muito legal que foi uma matéria casada com a TV também, eles acabaram indo fazer. O jornalista é contador de história, do seu ponto de vista? É contador de histórias. A gente conta muitas histórias, né? E a nossa dificuldade é contar história diferente para que todo mundo entenda, né? Mas tem história de tudo, né? E agora a fonte muitas vezes está perto de você, ou seja, a sua vizinha falou para você quando você era criança de uma história que você ficou com ela na cabeça e aí você se forma em jornalismo, vai trabalhar na TV, você foi lembrar essa história, aí você foi checar de fato essa história. Jornalista é 24 horas, né? Por isso que eu falo, a gente tem que prestar atenção em tudo. Na fila da padaria, no ônibus, eu fico sempre atenta. Fonte é fonte. A gente ouve uma história, pega o telefone da pessoa, passa o seu telefone, porque em algum momento você vai usar uma história. E eu nunca esqueci dessa história. E ainda bem que deu certo, era verdade, né? Porque quando eu era criança, eu não tinha ideia do que ela tinha vivido. Aliás, quando eu fui conversar com ela, foi muito mais difícil ouvir, né? Porque você vai imaginando uma coisa, mas eu ouvi tudo o que ela passou, foi muito mais do que eu esperava. E você, Bruna, qual foi a sua pauta e por que você acredita também que ela ganhou o primeiro lugar na categoria estudante? A minha reportagem foi sobre uma menininha de 8 anos que tem autismo e caiu no meu colo essa pauta, na verdade. Todo dia a gente recebe release da prefeitura, da Câmara Municipal, lá no jornal, e chegou esse sobre o vereador Dr. Hélio Brasileiro, que havia proposto, né, uma criação de uma lei que pudesse incluir o símbolo do autismo nas placas preferenciais, que é um quebra-cabeça colorido. E aquilo me deixou meio curiosa. Eu falei, nossa, mas autismo, pra gente é meio estranho, né, ter isso como acessibilidade também. E eu fui pesquisar mais a fundo tudo, entrei em contato com a assessoria do vereador, e ele falou, olha, foi por causa de uma mulher, a mãe da Juju, né, que é a menina autista que a gente foi conhecer a história, e eu queria saber mais, porque para mim a pauta tem que ter um rosto, tem que ter uma pessoa ali, tem que ter uma figura humana que deixa aquela matéria sensível, emocionante. Porque é isso que a gente faz, a gente conta histórias, né? E a Érica Bastida me recebeu super bem na casa dela, contou toda a história da Juju, contou todas as lutas que eles têm com crianças autistas. E para mim aquilo foi emocionante, ver o quanto uma mãe conseguia se dedicar pela filha, o pai também dela, o irmão pequenininho, já mudando a vida toda por causa da Juju, e a própria Juju, que é um ser humano incrível, assim, a gente fala que são crianças especiais e são mesmo. E contei a história com todo o carinho que ela merecia, então acho que esse talvez tenha sido um diferencial. Vale lembrar que são centenas de reportagens que concorrem a esse prêmio ASI Scheffler de Direitos Humanos. A Scheffler Group é uma empresa multinacional alemã que é situada em Sorocaba e há 17 anos ela patrocina o prêmio, ou seja, os ganhadores recebem um valor em dinheiro e o primeiro colocado de todas as categorias, depois é feita uma repescagem, que a gente chama de prêmio Tim Lopes de jornalismo. E aí sempre tem um ganhador também. Inclusive nós já tivemos um aluno de jornalismo da Uniso com uma reportagem também publicada no então jornal Cruzeiro do Sul. Ele era estagiário e essa reportagem foi inédita, aconteceu há 2 edições, ou seja, na 15º prêmio, ele ganhou em primeiro lugar na categoria Tim Lopes. Foi assim um fato que chamou muita atenção de um estudante ganhar esse prêmio máximo. Agora, Maiara, o jornalista se emociona, ele vai contar essas histórias, ele vai conhecer esses personagens, ele vai resgatar essas situações que essa personagem sua passou no Holocausto, e ele se emociona? Ele pode se emocionar? Muito, eu acho que deve se emocionar. A gente não é que deve, não é obrigatório, mas a gente é humano. Eu me emociono em muitas pautas. Eu nunca esqueço, a primeira vez que me tocou muito foi quando um hospital psiquiátrico, que era só para mulheres, que inclusive ficava aqui perto da Uniso, foi fechado. E toda a imprensa estava lá para cobrir esse fechamento. Elas foram retiradas de lá por uma ordem judicial da prefeitura, que a prefeitura conseguiu obter na justiça. E eu fiquei extremamente emocionada, nervosa mesmo de ver aquela situação de pessoas que ficaram anos num hospital. Elas nem sabiam, na verdade, o que estava acontecendo, sendo retiradas quase à força, né? Porque elas precisavam sair desse espaço para ir para um outro hospital, e foi a primeira vez, me marcou muito, e dali eu fiquei muito assim, pensativa, eu posso me emocionar, né? Por que eu fiquei tão tocada, tão mexida? E os outros profissionais que estavam lá também, eles falaram, Maiara, é normal, isso acontece mesmo, eu ainda era estagiária do Diário, desde então eu
me deixou levar pela história, por exemplo, dessa russa, da dona Raíssa Prelípico. Eu fiquei muito tocada, muito. A gente fica dias pensando, né? Quando a gente ouve alguma história, a gente fica muito tocada. Vendo reportagens de outros profissionais, eu fico sempre muito emocionada. E você, Bruna, matéria como essa da menina, você também se emociona, você sente o personagem. Vale lembrar que o News Comunidade também já fez matéria sobre essa história e nós temos lá no nosso canal no YouTube, você pode assistir também essa história da professora Érica Bacista, que inclusive foi professora aqui da Uniso, foi funcionária e professora, ela é formada aqui pela Uniso, contando a história da princesa Juju, tá? Que é a filhinha dela, que ela escreveu um livrinho sobre essa menina. Você se emocionou? Em que momento você consegue passar a emoção sem ser piegas no seu texto? Me emocionei sim, principalmente quando eu tive a interação justamente com a Juju, porque uma coisa é você conversar com a mãe, ouvir toda a história, outra coisa é quando uma menina vem com a inocência dela e te toca e ela quer mexer no teu cabelo, e ela quer falar com você, e ela quer se comunicar do jeito dela. Os autistas têm um jeito próprio de se comunicar e ela queria se comunicar comigo. Então, aquilo foi emocionante, das pessoas que estavam naquele ambiente, ela quis falar comigo. E foi muito gostoso. É bom a gente se emocionar por uma pauta boa, né? Porque tem muitas ruins que a gente tem que ver tragédia, mas no caso da Juju foi bonito, foi uma ligação bonita. E eu gosto muito de estudar o jornalismo literário, que fala disso, de humanização, imersão. Então, para mim, fazer uma pauta emocionante, que toca o leitor, sem ser piegas, é isso, você descrever a situação, descrever o cenário, colocar humanidade naquele personagem que de fato é humano, fazer a pessoa se identificar com aquela pessoa e ver algo bom através daquilo. Você acredita que essa foi a sua melhor matéria por enquanto? Ou já teve outra, no seu ponto de vista, que foi melhor do que essa? Ou depois dessa inscrição já teve uma outra boa matéria? Olha, eu me orgulho muito da pauta da Juju, da reportagem da Juju. Mas recentemente eu escrevi uma que eu achei muito legal também e recebi elogios, que foi sobre o Marcos Maldonado, que é um letrista sorocabano, e ficou muito bacana também, usando técnicas de jornalismo literário para escrever, e tenho orgulho dela também. E você, Maiara, primeiro prêmio que você ganha? Como é que foi para você, de repente, você se formou em 2013, estar imaginando aí, como eu disse, mais de 100 concorrentes, você ter sido selecionada na categoria de impresso eletrônico, ou seja, concorrendo com jornais impressos também, revistas, enfim, e você ter sua matéria em primeiro lugar? Fiquei muito orgulhosa, porque na verdade a gente no dia a dia não faz para ganhar o prêmio, né? A gente quer mesmo contar as histórias. Então tá ali, já de ser selecionada já foi uma honra. Mas estar ali, ganhar, é muito gratificante, né, ter o trabalho reconhecido. Mas é isso, porque a gente não faz pensando em ganhar prêmio, a gente quer contar a história da melhor maneira possível. Então, ser reconhecida pelo nosso trabalho do dia a dia, que a gente gosta tanto, a gente vive disso, é muito bom. Já tem alguma outra matéria, ou mais uma intenção agora de concorrer no próximo prêmio? Já tem alguma reportagem que você já fez? Ou alguma pauta ainda que está engatilhada para fazer? Ainda não. Ainda não. Como a Bruna contou, a gente recebe muitas sugestões, né? Mas ainda não tenho nada ainda em mente. Quer dizer que além de você apresentar direto da redação, você produz o texto, você produz uma reportagem também, é isso? Sim, sim. A nossa rotina é correria total. E é isso que eu gosto, correria do jornalismo. A gente produz muita reportagem. Bruna, como é que é de repente para o pai, para a mãe, para o namorado, para a sua irmã, que é nossa aluna também, ela faz publicidade aqui na Uniso, tá? De assistir um prêmio dessa natureza, ver você lá na frente, tá? Com várias autoridades, jornalistas que têm idade para ser seu pai, o seu avô, né? Também sendo premiado. Como é que foi a sua reação? Como é que se você fosse contar a sua própria história nesse momento do prêmio? Olha, para mim foi um ápice, foi incrível. E acredito que para eles também. Eles nunca tinham entrado numa Câmara Municipal, nunca tinham estado num ambiente que havia tanta imprensa, câmera, fotógrafo, gente querendo falar com as pessoas, entrevistar. E foi uma caravana de Vargem Grande ontem que veio, né? Eu sou muito abençoada por ter uma família que sempre está comigo nos momentos importantes e nos não importantes também.
Mas eu acho que eles ficaram muito emocionados, eu vi que minha mãe chorou, meu namorado chorou e foi muito gostoso. Eles se emocionaram e eles estão muito felizes por mim. Recebi muitas mensagens carinhosas e eu só tenho a agradecer por ter gente tão especial comigo. E o valor do prêmio é de R$2.000 para o primeiro colocado. Já tem destino? Tenho vergonha de falar. Não, tem umas coisas que precisam ser pagas na minha vida. Mas, na verdade, eu vou deixar o dinheiro com os meus pais. Eles vão saber melhor o que fazer, eles precisam mais que eu. Muito bem. E você, Maiara? Ouvi dizer ontem, inclusive lá, né, nos bastidores, de que já estaria colocando dinheiro para comprar um enxoval. A Maiara é namorada do Juliano Bonamin, que foi nosso aluno aqui também, e trabalha no jornal Cruzeiro do Sul, é jornalista lá do Cruzeiro do Sul. É verdade isso? Vai ser investido no enxoval? Não sei ainda, tem algumas contas também, mas eu acho que eu vou tentar guardar um pouquinho do prêmio. Não sei se para comprar o enxoval, não sei ainda. E o que mais a gente pode esperar do jornalismo, Maiara? Esse é o jornalismo humano, é isso que você acredita que vai pegar nessa revolução de enorme quantidade de redes sociais, de informação, de fake news, apesar de uma jornalista nova que você é? Qual é o caminho do jornalismo que você acredita e que você está buscando fazer, que a TVT está buscando fazer, que vocês discutem no G1, que você tem participado de congressos, inclusive da emissora? Qual é o caminho do jornalismo? Já quando eu entrei na faculdade, a gente discutia muito nas aulas se o jornalismo ia morrer. E eu acho que não, o jornalismo bem feito não vai morrer. O jornalismo bem apurado, com profissionais competentes que se formam, se preparam para isso, não vai morrer. Eu acho que a gente tem as notícias de todo dia, né, os factuais que a gente chama, mas contar essas histórias também é o diferencial do jornalismo, é contar boas histórias, bons personagens, saber passar essas histórias para os leitores, para os telespectadores. E como você falou, tem muita fake news, né, hoje em dia. Então eu acho que é isso, a credibilidade, a competência da equipe, eu acho que isso que vai ser o diferencial para o jornalismo seguir e não vai morrer nunca. E você, Bruna, qual é que você acha que, apesar de ser ainda aluna, tem mais um ano pela frente, qual vai ser o futuro do jornalismo? Qual vai ser o seu futuro no jornalismo? Eu concordo plenamente com a Maiara. O jornalismo não vai morrer, é uma profissão antiquíssima e não tem como acabar. As pessoas precisam estar informadas. E entre ter uma informação e passá-la adiante há uma diferença enorme. Então, vai precisar de profissional, sim. Talvez tenha que se adaptar no meio como isso vai ser passado, talvez o impresso fique de lado um pouco para o digital assumir. Talvez os próprios profissionais tenham que se adaptar ao modo como as pautas são apuradas, direcionadas e escritas ou reportadas de qualquer forma que seja. Mas vai existir sim, e com cada vez mais qualidade, se Deus quiser. Qual a dica que você dá para quem está acompanhando e de repente se inspira numa jovem como você? Você está com quantos anos, Bruno? 22. Se inspira de repente em você, ganhadora de prêmio já como categoria estudante. Vale a pena fazer jornalismo? Demais, demais. Não é fácil, o mercado de trabalho está bem enxuto, é um desafio diário, não é só vir para a aula e ficar ouvindo o professor, não é achar que ler e escrever é o suficiente, tem muito trabalho, muito, tanto teórico quanto prático, mas é incrível. Para a pessoa que ama, para a pessoa que é picada pelo bichinho, é fantástico, é um negócio que você ama, cada dia você aprende uma coisa nova, cada dia você fala com gente nova, você pode falar desde com a dona de casa que teve um problema na rua, até com o governador, o presidente do Brasil, e é incrível, é um aprendizado enorme e vale muito a pena. Quem quiser bater um papo com você, de repente trocar uma ideia, tem interesse em fazer jornalismo, eu não sei se é ainda o meu perfil, mas quero conversar com a Bruna, cumprimentar a Bruna, quer saber, ler a reportagem que a Bruna escreveu, como é que faz para encontrar você? Para me encontrar é só procurar no Facebook, tá lá como Bruna Camargo, sintam-se à vontade. Eu tinha muitas dúvidas quando eu era estudante e procurava pessoas que pudessem me ajudar, então podem vir falar comigo também. Bruna Camargo no Facebook. Isso. Muito bem. Maiara, da mesma forma, quem quiser falar com você, bater um papo com a Maiara, saber um pouco de jornalismo, saber um pouco sobre a TVT, sobre o G1, tá? Como é que faz para achar você? Pode me procurar também nas redes sociais Maiara Correia, liga na redação, acompanhar nosso trabalho no site. Eu já recebo algumas perguntas, pode mandar. Maiara Correia, o seu Maiara é com Y, é isso? Isso. Maiara Correia sem I.
Correia sem I. Isso. Tá? Você está no Facebook também. Também. Tá. Você tem um outro e-mail da TV Tem que você possa passar, quem quiser escrever para você? Pode ligar lá na redação, tem um número no site, pode ligar que a gente está sempre aberto para conversar. Muito bem. Obrigado pela presença das duas, mais uma vez sucesso, parabéns pelo prêmio, a gente espera tê-las aqui novamente. A Maiara aí, já consagrada como jornalista e ganhadora de outras edições, e a Bruna logo mais ganhando o prêmio como profissional. Combinado? Obrigada. Então tá bom. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós vamos passar aqui uma reportagem especial, mostrando os melhores momentos, então, desse 17º Prêmio Aze Scheffler de Direitos Humanos, que aconteceu na Câmara Municipal de Sorocaba, e uma reportagem da aluna de jornalismo, Júlia Lippe, mostrando e conversando um pouco, falando dos bastidores do prêmio. Não saia daí. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. Nesse bloco, nós vamos acompanhar a sessão solene do Prêmio Aze Scheffler de Direitos Humanos e uma reportagem feita pela aluna de jornalismo, Júlia Lippe. Acompanhe. A ação aconteceu na Câmara Municipal de Sorocaba. O clima era de muita expectativa, afinal, estamos falando do Prêmio Aze Scheffler de Jornalismo, um dos mais importantes do país. Logo na abertura, a jornalista e mestre de cerimônia Priscila Radigueri chamou autoridades e representantes para integrarem a mesa. O primeiro a falar foi o vereador José Francisco Martinez. No discurso, o parlamentar comentou sobre a importância da imprensa como meio de comunicação. É motivo de honra e, digo, de orgulho também, pelo alto significado de se ganhar o prêmio Aze Scheffler, uma parceria bem-sucedida há 17 anos, realizada e organizada por duas grandes representações de nossa cidade em seus respectivos segmentos. De um lado, a ASE, Associação Sorocabana de Imprensa, regrada por profissionais que têm dignificado a comunicação, conquistando credibilidade e respeito ao longo da sua trajetória. E do outro lado, a Scheffler, empresa que se destaca no universo, que atua, engrandecendo Sorocaba, por ser nossa, é claro. E ao lado, ao mesmo tempo, agregado a tudo isso, temos a imprensa, que ressaltamos sendo livre. É, sem dúvida, um dos pilares da democracia. E, sendo assim, garante a livre expressão do pensamento, contribui para a formação de cidadãos conscientemente atuantes, retrata a sociedade através dos fatos e mostra caminhos e novas propostas que podem ser adotadas em prol da nossa sociedade. Aquele que não percebe, que não sente, que a imprensa tem papel preponderante no desenvolvimento e fortalece os laços sociais sobremaneira, pela agilidade da informação e possibilitando que atravessam o espaço e o tempo, não acompanham a realidade. Para os vencedores, parabéns pela conquista de um prêmio íntegro e justo, que busca incentivar a ética e a responsabilidade social dos profissionais de comunicação, premiando matérias que valorizam os direitos humanos. Encerro aqui minha saudação, parabenizando a Aze e a Scheffler, uma vez mais colocando o nosso legislativo a dispor para novas premiações. Como representante da Scheffler, a gerente de comunicação e marketing da empresa, Renata Campos, fez um discurso falando sobre a parceria entre a multinacional e a Aze.
Fiquei muito animada ao saber da iniciativa e ainda mais feliz ao ver que o jornalismo continua vivo nessas novas gerações. Temos visto o mundo mudar com tanta tecnologia e nossa profissão também. Claro que é preciso acompanhar essas mudanças e estarmos abertas para elas. Porém, o fundamental é manter vivo esse jornalismo que agrega valor ao dia a dia do grande público, como vocês têm feito. E os temas ligados aos direitos humanos certamente são de grande importância e precisam ser discutidos, não importa em que era vivemos. Obrigada a vocês por produzirem conteúdos de tanto valor e obrigada por estarem aqui. Parabéns pelos trabalhos de vocês. Muito obrigada. A presidente da ASE, Associação Sorocabana de Imprensa, Ângela Fiorenzo, fez vários agradecimentos e disse frases motivacionais aos estudantes de jornalismo que estão começando na área. Caros jornalistas, radialistas, publicitários, fotógrafos e cinegrafistas, cumprimento todos que aqui se encontram, agradecendo e enaltecendo o trabalho dos diretores da ASE que atuam nos mencionados segmentos. David Amates, Ivenise Batista, Fernando Negrão, Kiko Palhato, Lucide Miguel, Marcel Stefano, Marta Silva, Nelly Pérez, Paulo Roberto Júnior, Pedro Guerra, Sandra Navarro, Sandra Virgili, Seu Chico, Teófilo Negrão Duarte, Walter Calles, Vanderlei Testa, Vitor Quartesani e Wellington Kermes. Aos amigos dizemos, sejam igualmente bem-vindos. E nesta categoria se encontram um sem número de pessoas que se tornaram queridas participando da nossa octogenária ASE, pessoas que têm histórias sobre ela para contar. Propositalmente, deixei para saudar ao final dos cumprimentos nossos colegas jornalistas e os estudantes que concorreram ao prêmio, porque minha palavra para eles, para vocês, é de incentivo, apoio e gratidão. Vocês fazem o prêmio ASE Scheffler acontecer. Não é fácil se expor, ao contrário. Para aceitar ser julgado, você já precisa ser grande. Aceitar o julgamento, então, é mais difícil ainda, pela expectativa de ganhar, gerada pela tendência de acharmos que o que fizemos foi o melhor, considerando que demos o máximo de nós mesmos. Nem sempre é bem assim, mas no sentir, ninguém manda. O que importa é que estão aqui em busca de um desejo, de um sonho, pois ser vencedor deste prêmio é motivo para o ganhador se orgulhar pela seriedade e lisura com que os trabalhos são julgados, pelos critérios adotados e seguidos. Vencer é o que buscamos quando concorremos a alguma coisa, mas hoje, com a experiência adquirida, eu creio que tão importante quanto a vitória é a determinação e a coragem que nos movem e alavancam nossa vontade de continuar tentando. Vontade que nos torna mais fortes, mais persistentes, aguçando nossa curiosidade em entender os porquês que foram ficando pelo caminho. Dizendo isto, parabenizamos quem se inscreveu e participou do ASE Scheffler de 2017 e parabenizamos os autores das reportagens classificadas, pois vimos trabalhos muito bons que saíram do lugar comum, o que vai ao encontro do desejo maior da ASE, reunir profissionais que se destacam pela qualidade do seu trabalho na comunicação, na imprensa, profissionais que honram sua classe, pois ambas, classes e imprensa, merecem esse respeito. Respeito que se torna o ponto de partida para que sejam imortalizados nomes, cuja trajetória os conduziu ao reconhecimento. Um grande exemplo, nosso querido e inesquecível Rui Albuquerque, que orgulhosamente, por iniciativa da ASE, dá nome a um prêmio diferente dos demais, e sobre o qual o professor Fernando Negrão, nosso diretor cultural, falará logo mais. Fica registrado aqui um obrigado ao nosso diretor Vanderlei Testa, pela criação da arte do Prêmio de Comunicação Jornalista Rui Albuquerque. Encerramos os cumprimentos, mas como é sobejamente sabido, não fazemos nada sozinhos quando as propostas são maiores do que nossas pernas e braços conseguem alcançar, abraçar. Precisamos de mais mãos.
e que essas mãos se entrelacem e se unam em torno de um mesmo ideal. Aí sim colheremos melhores resultados, como vemos hoje, bem aqui. Daí nossos mais sinceros agradecimentos, primeiramente a Scheffler, pelo voto de confiança dado há 17 anos, quando nosso saudoso e querido Rui Albuquerque, diretor da ASE à época e durante a gestão Paulo Fleury, apresentou a Romeu Massoneto, então diretor da LUC, hoje Scheffler, a proposta de patrocinar o prêmio ASE Scheffler de Direitos Humanos. Somos gratos também à Câmara Municipal, que abriga com carinho e consideração esta honrosa solenidade, pelo que agradecemos ao vereador Martinez, proponente da mesma, ao presidente da Casa, vereador Rodrigo Manga, aos demais vereadores, ao cerimonial pela condução do evento, à TV Legislativa e aos demais funcionários que oferecem a infraestrutura necessária ao evento. Somos imensamente agradecidos ainda à nossa Universidade de Sorocaba, nossa Uniso, parceira desde a primeira premiação, na edição do vídeo e finalização do material exibido. E com grande alegria, somos gratos à nossa mais nova parceira, a Exanc, pelo engajamento ao prêmio ASE Scheffler, através da exposição que conta a história de prêmios e do vídeo produzido. O vídeo, ficamos sabendo por Fernanda Buratini, que foi quem deu alma a essa exposição, que ficará pronto em fevereiro. Os alunos trabalharam em 15 dias. Foi maravilhoso ter contato com eles e ver o que eles conseguiram fazer. Então, eu convido todos para que depois prestigiem a exposição. Ambos integrando, a partir do 17º prêmio, as memórias da ASE e desta cidade. Obrigada, Fernanda. Para que seja bom o discurso, alguém disse, o orador deve falar apoiado sobre a perna direita até ela se cansar. Acho que já cheguei nesse limite. Caros estudantes, vocês estão começando uma carreira profissional. Nunca permitam que alguém corte suas asas. Estreitem seus horizontes e tirem as estrelas do céu. Não deixe. Nunca deixe que seus medos sejam maiores que a tua vontade de voar. O valor da vida está nos sonhos que lutamos para construir. Pois, como escreveu Augusto Cury, sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhem, tracem metas, estabeleçam prioridades e corram riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. A 17ª edição do Prêmio ASE Scheffler contou com algo especial, a entrega do troféu Rui Albuquerque, que visa homenagear profissionais que tenham se destacado no meio jornalístico. O diretor da ASE e professor de jornalismo da Uniso, Fernando Negrão, falou da importância do troféu na tribuna da Câmara. Rui Batista de Albuquerque Martins nos deixou no dia 8 de outubro de 2015. Rui foi um dos mais respeitados publicitários e profissionais de comunicação, sendo reconhecido também como jornalista e escritor. Um homem à frente de seu tempo. Rui foi um dos presidentes da ASE e sempre se dedicou a esta associação com entusiasmo e alegria. Foi um dos idealizadores desse prêmio, como lembrou a presidente Ângela. A diretoria da ASE criou então o troféu Rui Albuquerque, para manter viva a história desse ícone da nossa comunicação e que visa homenagear a cada ano um profissional que tenha se destacado em sua atividade na área de comunicação. Neste ano, temos a satisfação de homenagear com o troféu Rui Albuquerque aquele que tem a sua vida inserida na história do jornalismo impresso sorocabano, o filatelista, historiador da nossa Igreja Católica, marido presente e pai atuante, o jornalista José Benedito de Almeida Gomes. O ganhador do troféu Rui Albuquerque foi o jornalista José Benedito de Almeida Gomes, editor-chefe do Jornal Diário de Sorocaba. Emocionado, ele falou sobre a alegria de receber o prêmio. Eu não tenho nem palavras para agradecer. Muito obrigado a todos os amigos, de coração. Após os discursos, começaram as premiações.
O primeiro prêmio da noite foi na categoria Estudante. Todos os finalistas são alunos da Universidade de Sorocaba. O terceiro lugar ficou para a estudante Beatriz Oliveira, da Agência de Jornalismo da Uniso. O segundo foi para o aluno Esdras Pereira, estagiário na Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. O primeiro lugar foi para a estudante Bruna M. Camargo, com uma matéria sobre a inclusão de uma jovem autista, divulgada no jornal Diário de Sorocaba. O segundo prêmio da noite foi para a categoria Rádio Jornalismo, o troféu Ulderico Amêndola. Em segundo lugar ficou o radialista Oliveira Júnior, da Rádio Cacique AM. Em primeiro, André Fazano, da Cruzeiro do Sul FM. O jornalista e ex-aluno da Uniso falou sobre a importância do rádio como veículo de comunicação e deu dicas para os estudantes que pretendem ingressar neste meio. Eu acho que o rádio vai se transformar. É muito complicado acabar porque muitas pessoas ainda utilizam o celular, utilizam a internet para ouvir. E não tem a necessidade de passar uma informação, o rádio passa uma informação sem a necessidade da pessoa prestar atenção, como na TV, na internet, com vídeo, que tem a imagem, que você tem que acompanhar a imagem. Então, o fato de você ter essa informação simplesmente pelo áudio possibilita você fazer outras coisas também. Então, isso ajuda. Você está dirigindo no carro, você está ouvindo o rádio. Você está fazendo sua caminhada, sua corrida, você está ligado também no rádio. Você está ouvindo um jornal, uma informação, enfim. Então, eu acho muito difícil o rádio acabar. Eu acho que vai haver uma transformação no jeito de transmitir, de fazer o rádio, mas acabar eu acho muito difícil. Eu falo que o rádio é muito prática, então para quem está acompanhando a gente, quem é estudante, eu acho que vale investir. A carreira de jornalismo é uma carreira fascinante, eu acho que o rádio é uma carreira apaixonante. É preciso treinar muito, você pegar fluência, você tem que praticar, não pode ter vergonha, não pode ter medo, tem que arriscar mesmo. Acho que todo mundo que começou em rádio sempre deu aquela gaguejada no começo, sempre teve aquela dificuldade para decorar um texto ou para fazer um ao vivo. Isso é normal, então acho que a prática vai fazer que o profissional no rádio cresça muito. E acreditar, porque, como eu disse, o rádio é um veículo de comunicação que eu vejo, que acho que é o futuro da comunicação. Ele vai se transformar, vai haver outras formas de se fazer o rádio, de passar informação por meio da informação, do áudio, né? Então, acho que é muito importante, é uma área que tem que ser investida, sim, dentro da carreira jornalística. Acho que cada vez mais o rádio vai ganhar força. E a internet não vem para prejudicar o rádio, não. Ao contrário, vem para somar, porque a internet vai agilizar ainda mais todas as informações radiofônicas, as informações de áudio ficam mais próximas também dos ouvintes, do público-alvo. Então, essa é a dica, investir em rádio, acredite no rádio. Primeiro, que é uma área apaixonante, e segundo, que eu acho que é uma tendência muito forte do rádio continuar e se fortalecer ainda mais, ganhar força ainda mais com a internet. Essa convergência vai dar muito resultado ainda. Dando continuidade à cerimônia, o terceiro prêmio foi para a categoria Fotojornalismo, o troféu Álvaro Zala. Em terceira colocação ficou o fotógrafo do jornal Diário de Sorocaba, Fernando Rezende. Segunda ficou para Eric Pinheiro, do jornal Cruzeiro do Sul. O primeiro lugar foi para o fotógrafo Pedro Negrão, também do jornal Cruzeiro do Sul, e que também foi aluno da Uniso, com uma foto que representa a vida nas ruas. A quarta categoria premiada foi a de telejornalismo, o troféu Marcos César. Em terceiro lugar ficou o jornalista J. Abreu, da TV Sorocaba SBT, também ex-aluno da Uniso, com a reportagem sobre a festa de aniversário de uma jovem de 15 anos com câncer. O mais tocante dessa história é que a gente gravou essa reportagem em agosto, demorou para passar, para ir para o ar, passou só em novembro, e umas 3 semanas depois a Grazi faleceu. Na verdade, ela venceu o câncer, né? Hoje, onde ela está, não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais tratamento, não tem mais nada. E a lição que fica, assim, muito mais do que, além da solidariedade das pessoas que concederam essa festa para ela, tem a lição que ela ensina para a gente, né? A gente às vezes quer desistir da vida, em momentos tão difíceis, todos nós passamos, né? A gente quer desistir. E ela, no momento mais difícil, estava celebrando a vida dela, né? Então, assim, acho que esse é o momento de celebrar o prêmio, celebrar a vida de todos nós e principalmente celebrar a vida da Grazi. Ainda na categoria telejornalismo, em segundo lugar, ficou o repórter da TV Tem, Rafael Fachin.
Da mesma emissora, em primeiro lugar, ficou a jornalista Daniela Golfieri, com uma matéria sobre a solidariedade de sorocabanos. Os cinegrafistas que participaram das reportagens também foram homenageados. Na categoria Jornalismo Impresso e Eletrônico, o troféu Victor Sioff de Luca, o terceiro lugar foi para a jornalista Priscila Fernandes, do jornal Cruzeiro do Sul e ex-aluna da Uniso. O segundo lugar foi para Paola Patriarca, do Jornal de Notícias G1. Do mesmo portal e ex-aluna da Uniso, Mayara Correia levou o primeiro lugar com uma matéria contando a história de uma russa, atualmente moradora de Sorocaba, que sobreviveu ao Holocausto. A última categoria premiada foi a de reportagem cinematográfica Troféu Freitas Júnior. Todos os finalistas são da TVT de Sorocaba. Em terceiro lugar, o cinegrafista Fernando Belon. Em segundo, Anélio Trevisan. E o primeiro foi para o cinegrafista Witer Veloso. E todo ano o Prêmio Asa Scheffler é assim, noite animada com convidados ilustres e jornalistas muito talentosos. A 17ª edição não foi diferente. O prêmio mais aguardado da noite, o troféu Tim Lopes, foi para a jornalista da TVT, Daniela Golfieri. Eu tive a honra de conhecer o Tim Lopes vivo. Em 2000 eu estive na Globo Rio de Janeiro, fiquei um mês lá. Até para ser aprovada por uma questão, para a gente ser repórter de rede, temos que passar um tempo. Antigamente era assim. A gente tinha que ficar lá no Rio para ser testada, para acompanhar. E eu fiquei um mês acompanhando reuniões de pauta com o Tim Lopes ao meu lado. E vi muitas sugestões, uma pessoa extremamente alegre, criativa, muito participativo, à frente dos que estavam ali realmente. Tim Lopes era à frente do seu tempo. Representante da multinacional Scheffler, gerente do setor de marketing Renata Campos, também ex-aluna da Uniso, falou sobre a parceria com a ASA e deu dicas para os estudantes de jornalismo que estão começando a carreira. É um prêmio muito importante para a gente, tanto que nós estamos chegando na 17ª edição. A Scheffler está aqui há quase 60 anos, então o prêmio é uma forma da gente valorizar a cidade de Sorocaba e principalmente o conteúdo oferecido para a cidade. Então, essa parceria com a ASE, reforçando os direitos humanos através das matérias, dos jornalistas da cidade, incluindo os estudantes que estão se preparando para entrar no mercado, é muito importante para a gente e valoriza muito o que a Scheffler tem enraizado na cultura, que é a valorização também do ser humano, dos direitos humanos. O jornalismo é uma profissão apaixonante, então são muitos desafios, é uma profissão desafiadora, mas também é uma profissão muito gratificante com muitas possibilidades. A dica que eu dou hoje é que abram os olhos e vão atrás das oportunidades, porque a área de comunicação, do jornalismo é muito ampla. Então, é abrir os olhos e ter essa paixão dentro de si para correr atrás. Seja no impresso, no digital, na TV ou no rádio. Não importa qual seja o meio que o jornalista escolha atuar. Para ingressar no mercado da comunicação é preciso muita dedicação e amor pela profissão. Muitas vezes a gente fica esperando muito, às vezes, dos outros. É de alguma forma fazer um diferente. O mercado é concorrido, muitas pessoas querendo entrar, outras já querendo sair. Se diferenciar de alguma forma. Hoje a gente tem N plataformas. Vídeo, mídia, rádio, TV, assessoria. Nós temos multiplataformas, além da televisão. A televisão também na rede social, canal, YouTube. A gente tem milhões de opções que na minha época a gente não tinha. E hoje a gente se depara com multitelas, né? De alguma forma, em alguma dessas telas, se destacar. Porque o diferencial sempre é visto, ele sempre é lembrado, sempre vai ter aquela pitada ali de atenção de alguém que pode te convidar para algum trabalho. É fazer, é agir, é se diferenciar. E trabalhar muito, 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 muito. São horas e horas por dia de trabalho. A gente não tem muito, eu não tenho muito aquela carga horária, 8 horas por dia. Não, é trabalhar com o coração, sem exagero, mas trabalhar muito, porque o resultado só vem com muito trabalho. O
programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, é só acessar o Facebook Uniso Comunidade. Curta lá. Se você quiser rever esse e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, que é TV Uniso. Até o próximo programa. Até lá!